Acompanha imagens ao vivo do Michigan. O presidente dos Estados Unidos chegou agora há pouco ao local, que está lotado de gente, né? E a expectativa é para esse discurso, o discurso no qual ele vai citar as ações dele durante esses 100 dias de mandato na presidência dos Estados Unidos. São imagens ao vivo que você acompanha, a gente fica na expectativa para o início da fala do presidente norte-americano, Donald Trump, que discursa daqui a pouco. Segundo informações da nossa produção da CNN Internacional, a previsão é que Donald Trump faça um resumo das ações e volte a falar sobre a consequência das ações dele em relação ao comércio mundial, né? Relembrando o tarifaço, como a gente abordou aqui, a vários países. Essa é a linha do discurso do presidente dos Estados Unidos, não é isso, Vitor? Pelo menos essa é a expectativa, né, Leandro, de fazer um balanço pelo menos sobre esses primeiros 100 meses. Leandro, não, acho que ainda... Agora sim, vamos ouvir agora Donald sim, Trump. Vamos acompanhar o presidente dos Estados Unidos agora falando ao vivo em Michigan. Olá. Olá, Michigan. Thank you very much. Muito obrigado. Olá, Michigan. Olá, eu amo todos vocês. Tivemos a maior vitória aqui no Michigan e vencemos, na verdade, 2 vezes. Na verdade, são 3 vezes. Estou muito feliz de estar de volta a esse estado. Eu amo esse estado, de onde muitos empregos estão surgindo, as empresas estão vindo às dezenas. Vocês vão ver o que vai acontecer. Todas querem voltar para Michigan e montar carros por conta de nossa política de impostos e tarifas. Eles estão vindo do mundo todo e vão abrir fábricas e querem vir para cá num nível nunca antes visto. Então, quero agradecer às montadoras e os operários por seu apoio. E estou muito feliz de estar aqui de volta com milhares de americanos e patriotas. Estamos aqui no centro de nossa nação para celebrar os mais bem-sucedidos 100 dias de qualquer governo na história do nosso país. Isso de acordo com muitas pessoas. São os melhores 100 dias de qualquer presidente na história. E só estamos começando. Semana após semana, estamos acabando com a imigração ilegal. Estamos retomando nossos empregos e protegendo nossos trabalhadores. Estamos restaurando o Estado de Direito. E o outro, eu nem sei como ele se tornou um presidente. Eu não sei nem como isso aconteceu. Ali está meu amigo. Os negros por Trump, apoiam Trump. Ele me segue. Nós amamos vocês. Seu apoio ao longo dos anos é fantástico. Todo mundo acha que eu pago uma fortuna para ele, mas eu nem sei quem é. E eu agradeço muito por todo o suporte, todo o apoio. Estamos acabando com o pesadelo da inflação, a pior que já tivemos provavelmente na história do nosso país. Acabando com a insanidade woke e transgênero dentro do nosso governo. Estamos parando com a doutrinação de nossas crianças, acabando com as fraudes e abusos e estamos tornando a América grande outra vez. Isso está acontecendo muito rápido. O que o mundo testemunhou nas últimas 14 semanas é uma revolução do
senso comum. É isso. Seja conservadores ou liberais, quando a gente fala de senso comum, quer dizer, gostamos de boa educação, fronteiras duras, queremos poder comprar um bom carro e deduzir os juros dos empréstimos. Isso nunca aconteceu antes. Queremos uma força militar forte e baixos impostos. Eu não tenho feito isso há bastante tempo, comparado com outras pessoas. Algumas pessoas continuam no Congresso, mas por toda a minha vida eu tenho observado e nunca vi as pessoas fazendo campanha dizendo que vão aumentar os impostos. Sempre falamos de reduzir os impostos e agora eles falaram, vamos aumentar os impostos. Nós temos apoio de 100% dos republicanos, mas é importante ter, de vez em quando, o apoio de um ou outro democrata. De vez em quando, não muitos. Mas nós nos lembramos quem são os que não apoiam e queremos removê-los do Congresso. Sabe qual a resposta? Se não aprovarmos esse projeto de lei, teremos o maior aumento de impostos em vez do maior corte de impostos. Se os democratas vencerem nesse projeto de lei, teremos um aumento de 58% dos impostos. Vocês gostariam disso? Eles fazem campanha dizendo que vão aumentar os impostos. Isso é uma loucura. E hoje eles fizeram isso de novo. Alguém de quem eu nunca ouvi falar disse: senhoras e senhores, eu vou começar com o processo de impeachment do Donald Trump. O que eu fiz dessa vez? É um lunático. A televisão estava com o volume baixo e eu falei para a primeira-dama, eu vou sofrer um impeachment de novo? Quer dizer, é uma loucura. E eles também perderam a confiança. Eles não conseguem distinguir esse lunático do outro com a bengala que está sempre falando de impeachment. Eles não têm controle sobre essas pessoas. E a razão é porque eles perderam sua confiança, perderam os candidatos. E Bernie provavelmente é o melhor que eles têm, e acho que é 7 ou 8 anos mais velho que eu. Mas eu tenho que dar crédito a ele. Ele é um lunático, mas ele é bem afiado. E a Alexandra Ocasio-Cortez e mais 3 falam sobre as suas multidões, mas se eu tivesse um público como o deles, imagina. Estamos retomando o nosso país de uma classe política doente que enriqueceu vendendo a América e explorando a América, e não deixamos isso acontecer. Temos 4 anos adiante, temos a melhor economia, a Bolsa subiu 88% e vamos melhorar ainda mais. Nós aprendemos com líderes que enviaram o nosso dinheiro para outras nações. Lutamos por outros países, mas não por nosso país. E vamos agora defender as nossas fronteiras e a nossa nação. Após décadas de políticos que destruíram Detroit para construir Pequim, finalmente temos um líder na Casa Branca que, em vez de colocar a China em primeiro lugar, está colocando Michigan em primeiro lugar e a América em primeiro lugar.
Após muito tempo de burocratas roubando suas liberdades e seus salários, estamos acabando com o seu desmande de poder e acabando com a corrupção e a burocracia desnecessária. Vocês estão demitidos. Saiam daqui. Em 100 dias, entregamos as maiores mudanças em Washington em quase 100 anos. Eu vi num editorial hoje que essa é a presidência mais importante em muito tempo. Isso foi um grupo de pessoas que tendem a estar do lado liberal. E disseram que é a eleição mais importante que mudou tudo. A eleição mais importante que já tivemos em nosso país. E eu vou começar a assinar esse jornal mais uma vez, apesar de não ler tanto. Então, foi um grande elogio vindo deles. Eles sabem de quem eu estou falando. Estamos trazendo a era de ouro da América. Certo? Front Row Joe. Que saudade de vocês, que saudade das campanhas, vocês não mudaram. Você perdeu um pouco de peso. Eu acho que você perdeu um pouco de peso. E tem o Sr. Wall aqui também. Em quantos comícios você já foi? Centenas. E nós amamos ele. Muito obrigado, muito obrigado. Temos um grupo de senhoras, não sei se elas estão aqui, um grupo de mulheres da Carolina do Norte, umas 50, e elas já foram a 129 comícios, e elas são muito bem casadas e continuam indo aos comícios. Que ótimo, Carolina do Norte, onde vencemos muito bem. Nós transformamos a nossa fronteira no sul, em que Joe Biden, o sonolento, o pior presidente do mundo, disse que não podia acontecer. O último governo permitiu que gangues, cartéis infiltrassem em nossa comunidade e estuprassem e assassinassem nossos cidadãos. E isso é sendo razoável. São os piores, mas hoje posso dizer que isso está no fim e já temos a mais segura fronteira na história da América. Por 2 meses, agora estabelecemos recordes, e isso é relato da imprensa, a fake news media, e temos o menor número de imigrantes ilegais. O número de imigrantes ilegais baixou 99,999%. Pensem nisso, 99,999. Ou seja, 3 pessoas entraram. 3. E eu fiquei bravo com o Tom. E liguei para Christine Holmes também. E falei, como vocês deixaram 3 pessoas entrarem? Eles deixaram alguns entrarem que estavam doentes e precisávamos cuidar deles. Mas 3 pessoas entraram em comparação a milhares no último governo. Milhares por mês. Não tínhamos nenhum controle. E graças a Deus temos um ótimo... Na verdade, eles não tinham um czar da fronteira. A Kamala
uma grande candidata, não é? Fantástica. Joe Biden estava atrás 35%, o debate não foi bem para ele. Ele estava 35 pontos atrás e decidiram substituí-lo. Quer dizer, nada acontece com as outras pessoas como acontece comigo. Eu tive que derrotar 2 candidatos. É como se o Dana White dissesse para mim, você está numa luta. E aí você está derrotando um adversário e aí você tem que derrotar um segundo. A Kamala não sabia nada da fronteira, apesar de ter sido nomeada czar da fronteira. Todos os agentes de controle nunca falaram com a Kamala. Em 4 anos, ela nunca falou com eles. Mas agora temos uma diferente fronteira, uma grande diferença entre o agora e 6 meses atrás. Então, quero dizer, parabéns, América. Não era sem tempo. Se não tivéssemos vencido as eleições em 2024, e isso é bom de falar, né? Nós vencemos as eleições em 2024. Os democratas radicais de esquerda estariam importando invasores e dando anistia a 40 milhares de imigrantes ilegais, assassinos, criminosos mais perigosos. E seria só uma questão de meses ou anos para a América se tornar uma nação falida de terceiro mundo. E eu vou dizer o seguinte, se eles tivessem vencido esse grupo de lunáticos radicais, aliás, Biden disse que não sabia de nada e nós tínhamos um grupo inteligente de esquerda. Eles não são idiotas, mas eles são espertos. E eles roubaram nas eleições. E vou dizer, eles tentaram nessas eleições novamente, mas nós a tornamos grande demais para ser fraudada. Eu vi aqueles números, e o Elon Musk estava conosco. Ele sim é inteligente. E eu estava também com Dana White e Elon Musk. Eu estava vendo os números na Pensilvânia e a gente estava ganhando tão bem. E aí, de repente, a linha ficou reta. E eu pensei, nossa, acho que eles estão roubando de novo. E o Elon disse, não, você vai ganhar. Eles ainda não sabem, mas... E aí, depois de 15 minutos, realmente nós vencemos. Você vai vencer. Eles ainda não sabem. E foi assim que fizemos. No primeiro dia, eu mandei nossos militares para defender nossa fronteira da invasão. Vocês se lembram quando estávamos falando sobre as pessoas vindo para Detroit? E as pessoas falavam, não, eu não estou vendo ninguém. Mas aí vimos os aviões. E o que eram aqueles Boeing 757 carregados de pessoas? Aqueles aviões estavam com imigrantes vindo ilegalmente e pagos pelo governo americano. Eles são doentes. Lembram desse dia? Nós pensamos que naquele dia a gente tinha que defender em terra, em água e ar. E assim, eu assinei um decreto para não conceder a cidadania por nascimento. E a imprensa falou que era impossível acabar com essa invasão de imigrantes ilegais. Era impossível, pois o presidente não tinha poder para parar o que era necessário. Ele precisava da legislação e não tinha poder. Mas, no fim,
O que precisávamos era somente um novo presidente. Within days of taking office, I signed the Laken Riley Act. Laken Riley, Com dias de assumir who was killed by an o cargo, illegal immigrant, viciously, violently killed. But I signed the Laken Riley foi assassinada por imigrante e eu assinei um decreto chamado Laken Riley. E nós criamos o ICE, que prendeu uma série de criminosos, traficantes, pessoas vindo de manicômios, condenados em outros países, gangues, MS-13 e o trem de Aragua, que foram designados como o mais alto nível de terroristas. E tínhamos de tirá-los daqui antes de matassem mais pessoas. Meu governo aumentou o número de prisões em 657%. E tentamos aumentar os números, mas os tribunais estão dificultando as coisas. Eu acho que a primeira coisa foi a questão da fronteira. Eles vinham do mundo todo, muitos criminosos, pessoas muito ruins. Acho que essa foi a primeira coisa. E os tribunais têm dito que isso não importa. Os democratas permitiram invasões em massa e migração em massa. Estamos agora entregando uma deportação em massa. E o pior, os piores estão sendo enviados para uma prisão em El Salvador. Vejam isso. Vejam isso. Você acompanha, portanto, a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nesse momento parou, fez uma parada, porque a equipe está exibindo um vídeo no local. Esse discurso de Donald Trump é feito no Michigan. Vale ressaltar que no Michigan há uma cidade de Detroit que ela é famosa por ser a sede do setor automotivo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump fez a visita ao estado durante a campanha e agora volta a fazer o pronunciamento após 100 dias do governo dele no estado de Michigan, onde há a maior cidade, Detroit, um aviso ali, uma fala direcionada aos tanta população daquele estado, justamente ele citando ali medidas de incentivo fiscais, né, a empresas, a indústrias da região. Donald Trump, durante a fala, fez críticas à oposição, também falou sobre a atuação do governo no Congresso Nacional, fez elogios ao líder do governo na Câmara, que nas palavras do presidente Donald Trump, o líder coloca Michigan em primeiro lugar em vez da China. Ele também falou sobre um decreto que ele assinou para não conceder a cidadania a quem nasce nos Estados Unidos. Ele também falou sobre a era de ouro dos Estados Unidos e, nesse momento, fez mais uma vez críticas ao ex-presidente Joe Biden e também a outros candidatos durante o período de eleição. É um discurso, Vitor, enquanto o presidente dos Estados Unidos não volta a falar ao microfone, o discurso foi de crítica à oposição. Ele fez ali umas pinceladas em relação às ações dele durante esses 100 dias de mandato.
mas também voltou um pouco ao discurso durante o período de campanha, né? Em fazer críticas àqueles que falaram mal dele durante a campanha, pedindo, por exemplo, já o impeachment, né? E ele respondendo com ações do próprio governo dos Estados Unidos, do governo dele agora, ações que devem melhorar a indústria automotiva, sobretudo no estado de Michigan. Leandro, ratificando nessa decisão por uma política considerada quase suicida por parte desse segundo mandato de Donald Trump. Vamos acompanhar, ele deve voltar agora a falar, mas enquanto não fala, na verdade é isso, ele ratifica exatamente essa série de decisões bastante polêmicas, tanto do ponto de vista econômico quanto também humano. Vamos voltar a ouvir o presidente Donald Trump. Sob a presidência de Trump, a América não é mais um lugar de despejo para imigrantes ilegais. Estamos protegendo a América e os democratas da esquerda são tão ruins. Estão protegendo criminosos. E, por anos, os políticos democratas nunca levantaram uma palavra enquanto os cidadãos americanos eram estuprados e mortos por esses criminosos, em números que vocês não querem nem saber. Mas quando começamos a deportá-los, os democratas começaram a defender os maiores selvagens. Quem vota nessas pessoas estão indo para os tribunais pedindo ajuda, mas não é isso que o povo quer, não é por isso que as pessoas votaram. Nós vencemos as eleições em todos os estados. Pêndulo. E esses membros de Trem de Aragua foram presos no estado de Washington, que roubaram e mataram uma senhora, que na verdade ela sobreviveu. Em janeiro, o Trem de Aragua sequestrou 3 mulheres e atirou em suas cabeças. E o FBI identificou que essas pessoas estão sendo enviadas para promover a instabilidade nos Estados Unidos. Eles estão vindo do mundo todo, não só da Venezuela, estão vindo do Congo também, que esvaziaram suas prisões, e estão vindo da América do Sul, África, Ásia, de todas as partes ruins da Europa. É por isso que criamos a lei para expulsar qualquer terrorista estrangeiro. Nunca se esqueçam. Não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Estão dizendo que não podemos deportar ilegais, e eles que fizeram uma campanha para prender seus oponentes políticos. Eles querem prender seus oponentes políticos. Mas o que eles fizeram é uma desgraça. E agora estão dizendo, por que vocês são ruins com eles? Eles tentaram prender seu presidente. Com exceção de alguns bons juízes, poderíamos estar falando, que tal um protesto? Mas eles saquearam nossas cidades, destruíram nossas propriedades e agora tentam prender nossos políticos e tentam prender muitas pessoas. Muitos nem sabem por quê. Essas pessoas são criminosas. E se eles tivessem vencido, estaríamos numa situação desastrosa. Mas eu tenho a obrigação de salvar o nosso país como seu comandante-chefe. E apesar das pesquisas falsas, onde eles entrevistam muito mais democratas do que republicanos, eles entrevistam muito mais democratas nessas pesquisas.
entrevistam muitos democratas e poucos republicanos e dizem: Trump só tem uma taxa de aprovação de 44%. Não é tão ruim, mas quando você fizer uma pesquisa legítima, estaria na faixa dos 60%, 70%. Eles entrevistam mais democratas do que republicanos. Eles fazem essas pesquisas com democratas e depois dizem, e tentam diminuir os números, e dizem, na verdade, 97% das matérias sobre mim foram ruins, e nós, mesmo assim, vencemos de lavada. E não podemos permitir que alguns comunistas obstruam aos deveres do presidente. Os juízes estão tentando tirar o poder dado ao presidente para manter o país seguro. Isso não é bom. Mas eu espero, pelo bem do nosso país, que a Suprema Corte não vai permitir isso, porque essas pessoas só estão tentando destruir nosso país. Nada vai me parar, me deter nessa missão de manter a América segura outra vez. Em nossos 100 dias, nós começamos a mostrar resultados para acabar com o desastre de inflação de Biden e trazer os empregos de volta e trazê-los de volta aqui para o Michigan. Como um exemplo, desde que tomei posse, os custos diminuíram em 87%. Lembram-se, antes do Dia Ação de Graças, eu ouvi falar, e depois, na verdade, eu ainda não era presidente e nem sabíamos quem era o presidente. E eu estava ouvindo falar sobre isso, e aí tivemos a nossa vitória. E na minha primeira semana, começaram a falar do preço dos ovos. E eu respondi, eu só estou aqui há 6 dias. Qual o problema dos ovos? O preço dos ovos disparou. Portanto, eu nomeei Brooke Rollins, nossa comissária de Agricultura, e eu falei, eu só estou aqui há 6 dias, era a minha primeira semana, e eu falei, você tem que me ajudar a respeito dessa questão dos ovos. E ela disse, olha, o preço está nas alturas mesmo, e acho que nós vamos ter um grande problema para Páscoa. E aí eu pensei e falei para ela, isso não é politicamente viável, porque ninguém vai acreditar em mim e dizer, é culpa do Joe sonolento. E aí ela foi lá e fez um bom trabalho. E tivemos tantos ovos para a Páscoa e os preços caíram 87%. Os preços estão baixando. A fake news disse, ele prometeu, eu prometi uma série de coisas, mas eles disseram, ele prometeu baixar os preços e foi o que eu fiz. A energia, o combustível, nesta semana, em 3 estados, o preço do combustível estava $1,98 o galão. Os preços de combustível baixaram, os preços de energia também, os valores de hipoteca, o preço de medicamentos de prescrição tiveram a maior queda em um mês. Os preços de medicamentos de prescrição tiveram a maior queda desde antes do meu primeiro mandato. Então, tiveram a maior queda na história dos preços de medicamentos de prescrição. E eu vou falar isso
repetidas vezes, porque a fake news nunca vai falar sobre isso. Os preços de alimentos também caíram, e eu vi essa pessoa na MSNBC falando, acho que é pior que a CNN, inclusive, mas eu vi esse âncora na MSNBC falando, ele fez campanha baixando os preços e os preços baixaram. A gasolina estava custando, acho que quase $4, e agora está 1,98 em uma série de estados. E a inflação está basicamente baixando. As taxas de juros também baixaram, apesar de eu ter uma pessoa no Fed que não está fazendo um bom trabalho, mas eu não vou falar isso. Eu vou ser muito respeitoso ao Fed. Não devemos criticar o Fed, devemos deixar ele fazer o seu trabalho. Eu sei um pouco mais do que ele a respeito de taxas de juros. E no último mês tivemos a maior queda nos preços ao consumidor desde a pandemia. E isso somente em 100 dias. Pensem nisso. Tudo isso foi feito em 100 dias, mas quando vocês assistem a fake news, vocês veem pesquisas falsas. Ou seja, eles fazem pesquisas com mais democratas do que republicanos. E os democratas não vão dizer, eu vou votar no Trump. E ainda temos 44%, 45%. E nas pesquisas legítimas, acho que estamos com 60%, 70% de aprovação. Em 3 meses, criamos 350 mil empregos. Pela primeira vez, o ganho de empregos para americanos é maior do que estrangeiros. E os americanos estão indo melhor do que trabalhadores estrangeiros. Mas eu quero que todos, na verdade, vão bem. Estamos cortando uma série de regulamentações. Nós cortamos mais regulamentações do que qualquer presidente na história, incluindo presidentes com 2 mandatos, incluindo Roosevelt, que teve mais do que 2 mandatos. Cortamos mais regulamentações do que qualquer presidente na história. E olha, eu não sei, foi tão importante vencer, porque a fake news dizia, para ser um bom presidente, você deve servir por 2 mandatos. Então agora eu vou fazer isso. Certo? Fizemos isso. Eles falavam isso sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. But we've ended the radical left. Well, we actually already served 3, but if you count. But remember, nós já até servimos por 3, mas eu gosto das 3 vitórias que nós tivemos. Eu só não gosto dos resultados da eleição do meio. Eu não quero esses resultados. Que resultado, que desgraça. Nós somos respeitados no mundo todo. Todos estão vindo do mundo para ver seu presidente. Estão vindo da Índia, da França, da Espanha. Sim, estão vindo da China também. De todas as partes do mundo estão vindo para ver seu presidente. Querem fazer acordos. E nós vamos fazer acordos, mas não temos. Nós somos os que detêm os produtos. Eles querem um pedaço do nosso produto e podemos estabelecer os preços. Mas eu quero ter respeito e quero ser gentil. Mas se levar muito tempo, podemos apenas dizer, você pode comprar ou não. Nós perdemos bilhões de dólares por dia. Bilhões. Bilhões de dólares por dia com Joe Biden. Biden sonolento ou Biden
idoso senil. Vamos fazer uma votação aqui. Qual seria o melhor nome para ele? Joe Sonolento ou o Joe Fraude? Não me surpreende, é isso. Eu gostava de Sleepy Joe, do Joe Sonolento, porque ele tinha uma habilidade que eu não tinha. Ele vai à praia e ele pode tirar uma soneca e pode dormir em minutos naquela cadeira de praia. E ele dormiria. E ele é o presidente. E as pessoas estavam filmando e alguém até convenceu ele que tudo bem usar roupas de banho. Cary Grant estava bem com 82. Então ele andava na praia e em segundos estava dormindo. E eu fico fritando, acordado, pensando como vou vencer a China, como vou parar a guerra da Rússia com a Ucrânia. Mas ele dormia com as câmeras filmando. Não muitas, vamos falar a verdade. Mas eu acho que era uma boa capacidade que ele tinha. Nós paramos com uma cruzada da esquerda radical contra o carvão. Lembram que eu disse da outra vez? O carvão limpo. Você só pode usar a palavra carvão se ela tiver os adjetivos belo e limpo. A China usa carvão, estão abrindo uma planta à base de carvão por semana. E agora podemos usar também porque semana passada eu dei uma aprovação e eu não aprovo aqueles moinhos de vento que ficam girando e girando. Nós reabrimos o maior local de perfuração no Alasca e implementamos a política de energia nos Estados Unidos. E essa política se chama Drill, Baby, Drill. Vamos perfurar. Essa é a nossa política, certo? Michael Whatley, líder do Partido Republicano. Eles lideram o partido e tiveram um bom candidato, certo? Michael é incrível. Michael Whatley, da Carolina do Norte. Em 2020, ele foi tão bom comigo. Na Carolina do Norte, ele foi tão bem. O que está acontecendo ali? Temos um lunático da esquerda aqui, da esquerda radical. Ah, desculpe. É uma criança. Achei que fosse um homem. E agora ela tem que voltar para casa. Sua mãe está assistindo, porque é uma grande fã de Trump. Eu sinto muito. Eu disse ele, mas é ela. Para manter a minha promessa para o estado do Michigan, eu acabei com o mandato de Biden para tornar obrigatório comprar um carro elétrico. Era uma obrigação ter de comprar um carro elétrico em alguns anos. E olha, eles são bons, mas nem todo mundo quer. Você deve poder comprar um carro híbrido ou a combustão, mas não deve ser obrigado a fazer nada.
eu já criei uma tarifa de 25% na importação de veículos estrangeiros. Isso vai criar mais empregos nesse estado, neste país. E as montadoras podem trazer suas plantas para casa e teremos descontos nas tarifas para qualquer empresa que queira trazer suas montadoras para cá. Então, eles estão trazendo peças e partes do mundo todo. Então, teremos 15% e 10% de tarifas. Então, estamos criando um pouco de flexibilidade. E só para o caso de não conseguirmos trazer tudo no mesmo prazo, estamos dando um pouco de prazo para que eles possam fazer isso. Eles vão fazer tanto dinheiro, vão criar tantos empregos, e os empregos estão aumentando. Hoje temos aqui Brian Pennebaker, dos trabalhadores de montadoras por Trump. Então, Brian, eu quero ver você aqui no palco. Vejam para ele. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. É uma honra estar aqui. Você acompanhou, portanto, a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele que faz um discurso, portanto, para celebrar a permanência, 100 dias de governo dele.